A fiscalização no comércio de Mococa motivou até mesmo o início de uma manifestação pelas ruas da cidade na semana passada. Os empresários pedem por flexibilização da quarentena no município, que segue 100% decreto estadual e prevê catástrofe econômica para os próximos meses. A fiscalização tão rígida, com ameaças de que os estabelecimentos seriam lacrados, assustou os comerciantes de Mococa na semana passada. As lojas que não prestam serviços essenciais e que estavam funcionando em delivery e drive-thru, ainda assim estavam sendo orientadas a fechar totalmente as portas. Foi uma ordem que veio do Ministério Público para que se cumprisse o decreto estadual, com alguns agravantes jurídicos, no sentido de ação civil pública contra a prefeitura, no sentido de dizendo que não estava tendo fiscalização. A preocupação dos comerciantes gerou até mesmo uma manifestação pacífica nas ruas do centro, um pedido de socorro. Todo mundo ficou muito assustado, no entanto que no calor da situação, nós nos reunimos ali numa manifestação para tentar ajudar e pedir a flexibilização do nosso comércio, que nós precisamos disso. Mococa não tem decreto próprio para o período de pandemia do coronavírus e segue 100% a orientação que vem do governo do estado. Porém, o que é questionado pelos comerciantes é a realidade muito diferente entre a capital paulista e o interior. O nosso governador, ele não conhece a nossa cidade. Ele está com visão lá dos grandes centros e Mococa não é um grande centro. Então, tem que passar isso daí para os nossos prefeitos, o pessoal que comanda a cidade, porque a nossa realidade ela é muito diferente. Onde teria que ter parado hoje é os bancos, é os supermercados e com isso não parou. É onde está a aglomeração, infelizmente. E em um passeio rápido pela cidade já é possível ver aglomeração em frente a uma agência bancária. No levantamento da ACI, 70% da economia da cidade é sustentada pelos segmentos de comércio e serviço que estão parados. O prolongamento da quarentena, sem flexibilização alguma, pode sim gerar um colapso. O reflexo dessa parada com o fechamento do comércio é extremamente relevante no resultado final e o impacto chega a 100 milhões de reais por esses meses com o fechamento do nosso comércio. Muitos funcionários não estão recebendo salário em dia, estão tendo que receber com atraso. A economia da cidade como um todo sente esse próprio reflexo. Conversando com o prefeito na semana passada, ele já nos deu uma informação que o índice de recolhimento de ICMS caiu 50%. Os comerciantes já tentaram diálogo com a prefeitura e não tiveram uma resposta positiva. Nem mesmo com o Ministério Público, que não atendeu ao pedido da comissão para uma reunião, mesmo que no formato online. A associação comercial ela vai entrar com uma ação no Tribunal de Justiça para ver se outros juízes possam olhar por nós, para que possam entender essa flexibilização. Porque não é uma coisa ilegal pedir isso. Várias cidades já estão operando dessa forma. Para a categoria, é muito possível que uma flexibilização aconteça e várias lojas voltem gradativamente às suas atividades sem provocar aglomeração. Com todos os cuidados necessários, né? Álcool gel, cuidado de limpeza, a máscara que é necessário. E com isso a gente vai conseguir aí estar mantendo o nosso mercado trabalhando, porque o desemprego está muito grande. E o sofrimento de toda a população já está acontecendo com quase 70 dias parado. O comércio ele tem que abrir com critério que possa atender as pessoas de uma forma segura e nós temos capacidade de fazer isso tranquilamente, porque se os mercados fazem, se o posto de gasolina faz, se todo mundo faz, por que nós não temos a competência de fazer? Thaís Mantoani de Mococa para o Jornal da Clube. Um absurdo a prefeitura realmente não aceitar nenhuma reunião com os comerciantes. O executivo de Mococa não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora, ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações sobre esse assunto. Thaisa. André, a gente viu na matéria que o prolongamento da quarentena pode sim gerar um colapso para esse setor e a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Agora com o professor de administração, Rodrigo Lemes. Rodrigo, os comerciantes locais têm razão em considerar a necessidade da quarentena ser diferente na capital e no interior e pedir por flexibilização? Boa tarde. Boa tarde. Sim, eles têm razão. Inclusive, se você pensar bem, dentro da própria capital, é necessário que se peça essa flexibilização. Recentemente, o governador de Nova York detectou que 84% dos novos infectados na cidade de Nova York provinham de espaços confinados, né? Ou seja, estavam dentro de suas residências,
dentro de lares de idosos. Não está funcionando a quarentena. E aqui no interior a gente tem especificidades urbanas, produtivas, de locomoção, que justificam completamente uma realidade diferente. A Prefeitura e o Ministério Público ignoram, né, o pedido dos comerciantes. Como você avalia isso? É tudo muito complicado. Tem muita gente com poder de decisão, tomando por base alguns critérios científicos que são questionados, que estão mudando a todo momento. A única certeza que se manteve até agora, desde essa crise, é que mandar as pessoas ficarem em casa funcionava. E essa última certeza também caiu por terra. Já nos foi mandado não usar máscaras e depois, sim, use máscaras. Não vá ao hospital, só vá ao hospital se você tiver com seus sintomas bem agravados. Agora, procure uma unidade de saúde, ou seja, não estão funcionando as recomendações. E Ministério Público, prefeituras e governos estaduais estão cometendo erros gravíssimos um atrás do outro. E, na sua opinião, a flexibilização da quarentena é possível nas pequenas cidades que estão com índice de contágio baixo, né, e pouca ocupação de leitos? Sim, na verdade a gente já tem visto isso acontecer. Nós temos visto cidades retomando suas atividades, algumas capitais como Campo Grande, algumas cidades no sul, o estado de Minas Gerais serve como exemplo também. A despeito das discussões médicas, de maiores tecnicidades, nós temos observado que tem cidades que estão funcionando, que estão seguindo protocolos, fluxos, respeitando critérios da saúde. E essa discussão mais local deveria pontuar as decisões dos governos estaduais e não o contrário. E o que a gente está observando é que as cidades que saírem primeiro vão conseguir manter algum nível de atividade econômica, como está acontecendo em nível de países. Tem alguns países que estão com as suas atividades produtivas sendo retomadas. E pode haver uma desobediência civil se as cidades não pararem de seguir o decreto estadual? Essa é uma questão bastante sensível, bastante complexa. Pouca gente entende o que é desobediência civil, né? Isso provém de uma sensação de anomia, onde as leis não funcionam e, portanto, o cidadão se sente compelido a seguir a sua vida civil de forma autônoma, sem seguir as regras, sem seguir as leis. E, infelizmente, eu tendo a achar que sim, que pode haver algo nesse sentido. Não precisamos chegar nesse ponto. Basta regiões produtivas, que têm a sua vida social ajustada, seguirem aquilo para o qual elas foram predestinadas. É só isso, não precisa de nenhum tipo de agravamento. Rodrigo, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E olha, daqui a pouco a gente mostra que entidades de Ribeirão Preto apresentam um levantamento sobre o impacto financeiro da Covid-19 aqui na cidade. Daqui a pouco a gente mostra todos os detalhes. Eu volto com você, André. Obrigado, Thaís. Até já.